Desespero é uma palavra que todo mundo conhece muito bem. Talvez você esteja desesperado exatamente agora, no momento que está assistindo esse vídeo. Tem aquele desespero inevitável, por exemplo, quando começa um tiroteio próximo a você. É claro que você vai ficar desesperado, você vai querer fugir, ou então vai se jogar no chão para não ser atingido por nenhuma bala. Mas essas situações são mais incomuns, né? Pelo menos aqui onde eu moro não é todo dia que isso acontece. Mas tem também aquele desespero causado por uma situação que diz respeito somente a você. É um problema só seu. E nesses casos, às vezes, nem as pessoas que moram com você conseguem perceber o nível de desespero que você tá por dentro. Dívidas, problemas no relacionamento, dificuldade de arrumar um emprego, de passar numa prova ou de entregar um trabalho, enfim. Tem N motivos que tiram o ser humano do sério e levam ele a uma condição de desespero. Ainda mais nessa sociedade maluca que a gente vive, em que todos os dias nós estamos com a mente no dia de amanhã, depositando as nossas expectativas no futuro, em algo que ainda está para acontecer, esperando uma promoção, esperando uma aprovação, aquisição de algum bem, ou o salário cai na conta. Vivemos cheios de expectativas no dia de amanhã. E quando alguma coisinha sai fora do planejado e ameaça frustrar os nossos planos, nós ficamos muito incomodados, muito mesmo. Quando mais do que apenas uma coisinha sai do controle, então, quando parece que tudo está saindo do controle, aí sim, nós somos tomados pelo desespero. Se você está nessa situação hoje, ou conhece esse sentimento, você me lembra muito um certo povo que passou muitos anos escravizado no Egito, até que Deus fez a esse povo uma promessa. Ele os tiraria do Egito, livraria eles da escravidão e guiaria eles até uma terra muito próspera, onde eles seriam os donos daquela terra. Esse é o povo de Israel. E Deus cumpriu a primeira parte do seu plano. Ele tirou eles do Egito de forma sobrenatural, de forma espetacular, lançando pragas sobre o Egito para convencer o faraó de libertar o seu povo, fez com que eles saíssem de lá levando consigo muitos tesouros, e até quando o faraó mudou de ideia e decidiu perseguir eles, Deus os livrou da mão do faraó, simplesmente abrindo o mar para que eles atravessassem. Mas chegou um dia em que, depois de ter atravessado o mar, aquelas mesmas pessoas que viram Deus fazer essas coisas incríveis por elas, entraram em desespero. Acontece que ao atravessar o mar, eles se depararam com o deserto. E depois de dias andando por aquela terra inóspita, eles perceberam que ali não iam conseguir obter alimento suficiente para toda aquela multidão que estava com eles. O pensamento que tomou conta deles naquele momento foi o de que eles não sobreviveriam ao deserto. As circunstâncias pressionavam o povo e o desespero tomou conta do coração deles. Eles começaram então a reclamar com Moisés e o seu irmão Arão, dizendo o seguinte: quem dera Deus tivesse matado a gente lá no Egito. Pelo menos lá nós sentávamos ao redor de panelas de carne e comíamos pão à vontade. Mas vocês nos trouxeram para cá, para morrer no deserto, para fazer essa multidão morrer de fome. Por mais que eles já tivessem visto o poder de Deus ao abrir o mar, ao libertar eles do Egito, a pressão do deserto, de não saber o que iriam comer no dia de amanhã, de não saber como sobreviveriam àquela terra inóspita, fez com que eles ficassem cegos. E o mesmo acontece conosco. Mesmo com aqueles que já experimentaram coisas incríveis de Deus. Tente se lembrar dos milagres que Deus já fez na sua vida. Uma cura, uma libertação, resoluções para problemas impossíveis. É possível que, mesmo tendo experimentado tudo isso, em algum momento você seja tomado pelo desespero. Às vezes, assim como o povo de Israel, lá em Êxodo 16, nós deixamos as circunstâncias nos cegarem. Esquecemos de quem é o nosso Deus, que nos tirou do Egito, que abriu o mar bem diante dos nossos olhos. Nós esquecemos que não estamos no deserto porque caímos ali sem querer, mas porque estamos debaixo de uma palavra de Deus e Deus nos levou até ali. E o Deus que falou conosco é fiel para cumprir sua palavra. O desespero é causado pela falta de fé. Quando nós não acreditamos na palavra de Deus ou não acreditamos que Ele é bom o suficiente para cuidar de nós, e nós resolvemos assumir o controle da situação, tentamos resolver com a força do nosso próprio braço, e então percebemos que nem todo o nosso esforço é o suficiente, é aí que o desespero toma conta de nós. Nesse momento no deserto não havia nada que os israelitas pudessem fazer para sobreviver àquele lugar. E ao se darem conta disso, Deus veio com resposta, para que eles soubessem quem é que está no comando. As coisas saem do nosso controle e isso causa preocupação. Porém, muitas vezes é necessário que as coisas saiam do nosso controle. E não adianta você jogar a culpa em Satanás. O próprio Deus causa isso para que você faça o que é certo. Você precisa lançar o controle da sua vida nas mãos de Deus. E às vezes, eu diria até que na maioria das vezes, nós só fazemos isso
Nós só nos rendemos a Deus quando chegamos no fundo do poço. Quando percebemos que não existe mais saída, que não há nada que possamos fazer diante da situação para resolvê-la, é só aí que nós entregamos o controle para Deus. E essa era a condição do povo de Israel naquele momento. Não havia mais nada que eles pudessem fazer. Eles estavam totalmente à deriva e precisavam de um milagre. Sabe o que Deus fez? Respondeu a eles dizendo que daria pão de manhã e carne à tarde. Deus daria alimento e sustentaria eles por aquele deserto. E assim o fez. Deus fez aparecer codornizes à tarde e de manhã ele fazia aparecer o maná. Junto desse alimento, Deus deu também uma ordem para que eles aprendessem a confiar no Senhor. Eles deveriam juntar somente a porção suficiente para um dia. O que eles escolhessem do maná deveria ser consumido no mesmo dia. Eles não deveriam guardar nada para o dia seguinte. Deus havia falado isso para que eles aprendessem a confiar que no dia seguinte Deus daria de novo o sustento deles, para que eles não se preocupassem com o dia de amanhã, mas aprendessem a deixar o dia de amanhã nas mãos de Deus. Ainda assim, alguns deles não confiaram no que o Senhor havia dito. Eles armazenaram o maná para o dia seguinte, e no dia seguinte eles tiveram uma surpresinha. O maná que eles armazenaram estava cheio de bichos e totalmente podre. Olhando hoje em dia, é fácil a gente questionar aquele povo, né? É fácil a gente julgar e dizer que eles não tiveram fé, porque a gente já sabe o resultado. A gente sabe que durante os 40 anos Deus foi fiel, deu maná a eles e os sustentou pelo deserto. Mas e se fôssemos nós no lugar deles, nos primeiros dias de deserto? Confiaríamos na palavra de Deus? Confiaríamos que Deus nos sustentaria todos os dias, dia após dia, até chegarmos na Terra Prometida? Você tem confiado na palavra de Deus hoje? Você tem confiado que Ele te sustenta? Ora, se hoje, sabendo o que Deus fez por aquele povo durante os 40 anos de deserto, você ainda tem dúvidas sobre o seu dia de amanhã, imagine então qual seria a sua reação no deserto, naquele lugar inóspito. Se hoje você está desesperado, chegou a hora, e na verdade já passou, de você entregar sua vida para Deus. Deus tem algo especial para te entregar todos os dias. Cada dia com Deus é um novo dia, em que as misericórdias se renovam, em que a fé se fortalece, em que nós damos um passo a mais em direção àquele grande dia em que estaremos com Ele, no lugar onde não haverá dor, na terra prometida que foi comprada com o sangue de Cristo na cruz. Esse é o nosso alvo. Portanto, não ande ansioso pelo dia de amanhã, mas entregue a Deus o seu amanhã. Não ande segundo os seus planos, mas ande segundo os planos de Deus, porque os planos de Deus não podem ser frustrados. Quando você deixa de viver para si e começa a viver para Deus, para que os planos dele se cumpram na sua vida, você pode dormir tranquilo, ainda que esteja no meio do deserto, ainda que não saiba como vai vir o seu sustento amanhã. Você pode dormir tranquilo, porque os planos de Deus nunca se frustram, eles se cumprem. E aquilo que Cristo te entregou através da cruz, ninguém pode tirar. Portanto, não perca a fé. Confie no Senhor. Tiago 4,13 diz como nós devemos andar. Ouçam agora vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para essa ou aquela cidade, passaremos ali um ano, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. O que é a vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, vocês deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Que poder nós temos sobre o nosso destino? O que podemos fazer se Deus não abençoar? Quer viver uma vida tranquila, sem desespero? Lance sua vida nas mãos de Deus e viva os planos dele. Confie nele. Olha o que Jesus diz sobre como nós devemos viver nossos dias. Mateus 6, 25 a 34. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas, enquanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé?
Portanto, não se preocupem, dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. E é com essa palavra que eu quero encerrar. Viva o dia que Deus te deu. Seja grato por ele e confie que Deus cuidará de você. Quando você se preocupa demais com o amanhã, você deixa de viver o que Deus já te entregou hoje. O que Deus tem para ti hoje. Porque você é tomado pelo desespero, pelas preocupações com o que há de vir, com as coisinhas que saíram fora do seu controle. Simplesmente confie nele. Se lance nas mãos daquele que tem o poder sobre tudo e que mudar a sua situação é fichinha para ele. Amém? Talvez você chegou nesse momento de desespero que você se encontra hoje justamente para perceber, para ficar claro que você sozinho não consegue. Você no controle da sua própria vida é um desastre. Talvez você está vivendo isso para reconhecer a sua fraqueza e finalmente se lançar nos braços daquele que tem competência para assumir o controle da sua vida e arrumar as coisas. Amém? Vou deixar aqui na descrição uma sugestão de louvor para você ouvir depois desse devocional e fazer sua oração a Deus. Deus te abençoe e até já.